Se você acha que o colecionismo de fitas VHS é um fenômeno aí que surgiu ali mais ou menos no final ali do auge do VHS, né? Você está enganado, galera. O colecionismo, nós aí colecionadores, ó, toda hora que eu falo em coleção, olho para as minhas fitas aqui do lado. Que colecionamos hoje, ou sei lá, tem colecionadores de muito tempo atrás, enfim, que muita gente começou a colecionar ali. Pô, quando o DVD já estava na área, o VHS já não estava sendo mais produzido, aí parece que, né, surge aquela vontade de ter os VHS e preservar os VHS. Mas enfim, galera, eu vou dizer pra vocês que muito, mas muito antes disso já existia o fenômeno do colecionismo. E a gente vai ver justamente algo sobre isso aqui, o nosso vídeo é sobre isso, porque saiu uma matéria, perceba, na Video Magazine, galera, Video Magazine, uma revista gringa aí, americana, que tratava aí de videocassete, fitas, de filmes, enfim. E galera, essa edição que tem essa matéria aqui que eu vou mostrar pra vocês é do ano de janeiro de 1990. Tô aqui marcando pra vocês verem, olha, 1990. Então, galera, imagine que uma matéria de 1990 já está falando do colecionismo de fitas VHS. E isso aí tava ali, ó, no surgimento. A gente vai ver uma matéria falando sobre o início desse fenômeno do colecionismo do VHS. Então, não bora perder tempo e simbora nessa. Estamos aqui na matéria que tem o título de Possuído. Possuído pelo quê, galera? Pela febre do colecionismo de fitas VHS. E é isso que a gente vai ver aqui. Galera, aqui começa falando que algumas pessoas colecionam peças de arte, outras pessoas colecionam borboletas, e tem aquelas pessoas que colecionam vídeo, fitas. A matéria já começa falando que, claro, que quase todo mundo ali acaba tendo uma cópia do seu episódio favorito de Cheers, que deve ser uma série lá dos Estados Unidos, ou L.A. Law, que é outra série, né? Mas ele diz que sim, algumas pessoas colecionam até cópias de lançamento aí de foguetes espaciais. Pois é, tinha gente que colecionava lançamento de foguetes aí, que saía na TV, a pessoa gravava e ficava colecionando esses lançamentos. Aí ele fala, mas quantas pessoas têm gravado aí, busca as gravações de todas as aparições de shows televisivos, de programas de televisão em que aparece o ator Robert Fuller. Pois é, a gente vai falar um pouco sobre o fenômeno do colecionismo, galera, porque a gente vai ver, aqui já fala um pouco disso, que o fenômeno do colecionismo nessa época estava muito ligado à ideia de gravar coisas da TV. Eles colecionavam coisas que passavam na TV. Então não era um colecionismo exatamente de filmes lançados como a gente faz hoje, mas sim de gravações da TV. E eles gravavam, o cara colecionava aparições do ator Robert Fuller nos programas de TV. Sempre que aparecia, ele ia lá e gravava, ele tinha uma coleção só de aparições desse ator. Essa era a coleção dele. Tinha gente que colecionava só lançamento de foguetes que passava na TV. Maluquice. Mas essa é a alegria do colecionismo. E aqui fala, ó, conheça os colecionadores de vídeo, um produto da explosão do home video, ou seja, dos VHS nos anos 80. Então ele já fala que esse produto do colecionismo já surge nos anos 80. Isso é uma matéria de 1990, mas nos anos 80 já estava surgindo isso. O mercado de colecionadores é agora provavelmente 10 vezes maior do que era há 10 anos atrás, graças à existência da fita de vídeo. É o que diz Donald Key aí, que ele publicava a revista, ele era dono da revista The Big Reel, uma revista destinada a colecionadores e pessoas que gostavam de trocar fitas. Tinha revistas só dedicadas a isso, pra vocês terem ideia. E ele disse, em uma certa época, estávamos colecionando filmes 8mm, 16mm, pôsteres, livros, e de repente chegou a fita VHS e abriu completamente esse mercado, é o que ele fala aqui embaixo, beleza? Ele diz aqui que colecionadores de vídeo são um bando assim fervoroso. Eles literalmente viajam o globo para achar o santo grau dos vídeos, aquilo que eles procuram, né? E ele completa aqui, ó, em qualquer casa de um colecionador sério,
não é incomum encontrar 500, 1000 fitas em prateleiras. Alguns nem mesmo assistem aquilo que eles gravam da TV, eles só querem ter aquilo e acabou. E aqui vem o depoimento de um cara que é dono de outra revista dedicada a colecionismo de VHS da época aí, que é o Movie Collectors World, e ele fala o seguinte: eu conheço a mente do colecionador, a mentalidade, como funciona o pensamento do colecionador. Eles realmente querem colecionar tudo que eles podem de uma série de televisão específica ou sobre algum ator específico. Olha aí como era o colecionismo. Esse é o cenário do colecionismo aí na época, tá? E aqui, ó, o que a matéria fala é de Christopher Brown, que ele diz que sempre que ele viaja para os Estados Unidos, ele leva o videocassete dele junto. Se ele sabe que ele vai para os Estados Unidos, ele leva o videocassete, é isso que acontece. E olha o que ele fala aqui, ó, como ele não é dos Estados Unidos, né? Ele diz: eu gravo tudo que passa ali no meu quarto do hotel. Eu procuro por programas que não são passados na minha área, na minha cidade, no meu país. Eu procuro ter certeza que o hotel tem uma ampla seleção aí de... Ele fala cable, eu acho que ele quer falar de canais, né? Eu coloco o meu videocassete e gravo a noite inteira. E ele fala aqui que ele gosta de colecionar shows de ação da televisão, programas de ação da televisão dos anos 60, como por exemplo The Man from U.N.C.L.E., The Time Tunnel, The Saint e os Avengers, que são, enfim, são séries de ação aí da época. Quer dizer, nem era da época, né? Que passava na TV, mas já era mais antigo ainda, né? Ele estima que ele tem algo perto aí de 600 fitas. Então o cara tinha 600 fitas só de gravação dessas coisas, de coisa que ele gravava aí de programas. Quando ele viajava também, ele levava videocassete, fazia gravação à noite, madrugada dentro aí no hotel, lá no quarto do hotel dele. E aqui diz que esse cara chamado Louis Oster, ele coleciona programas de TV que aparece o ator Robert Fuller, aquilo que a gente falou no início ali, né? Disse que ele tem mais de 50 fitas do ator, incluindo todos os 124 episódios de Laramie, sei lá. Enfim, que provavelmente era aí que esse ator atuava, né? O cara, então, era um obcecado por Robert Fuller e ele gravava tudo. Essa era a coleção dele. É interessante a gente perceber como o colecionismo estava atrelado à ideia de gravar coisas da TV nessa época, né? Hoje a gente pensa em colecionar, a gente pensa muito em colecionar fitas de filmes, né? Apesar de que eu adoro fitas de acervos, fitas misteriosas que saem aqui no canal. A gente faz live de fita misteriosa toda quarta-feira às 20 horas. Às vezes isso não acontece e eu aviso lá na aba comunidade. É só ir na aba comunidade aqui do canal, que quando não tem na quarta, geralmente eu faço na terça e eu aviso com antecedência, beleza? Então eu tenho várias fitas aqui de gravações da TV, mas eu não sou um colecionador de um tema específico que eu coloco o videocassete ligado na TV e gravo lá as coisas. Não é esse o sentido de colecionismo, né? É um sentido de colecionismo diferente aqui na época, né? E aqui fala, pessoal, que muitos desses colecionadores, eles colocavam anúncios em classificados de colecionismo para dizer, ó, estou procurando uma tal gravação, coleciono coisa do ator Robert Fuller, mas ainda tem um programa que ele foi que eu nunca consegui gravar. Por exemplo, ele fala um anúncio aqui, ó, de 2 colecionadores da Califórnia, que eles fizeram um anúncio procurando pelas cenas de making off do The Brad Bunch. E tem um cara que também colocou no anúncio que ele quer os primeiros 5 episódios da série de TV Move On, né, que fala. E diz também que tem uma mulher de Washington aqui que ela quer, por exemplo, qualquer vídeo aí que tenha o autor Robert Ito. Então ela coleciona qualquer vídeo aí gravado que tenha Robert Ito. Galera, lembrando que o VHS tinha essa grande novidade na época, né, que era gravar coisas da TV. Gravar coisas da TV. Isso aí era inovador demais na época. E aqui diz também que existia um costume dos colecionadores deles trocarem vídeos entre si. Então, às vezes, um colecionador tinha uma coisa que interessava o cara e ele propunha, pô, você troca com isso, aqui eu tenho uma fita que tem tal outra coisa gravada que pode lhe interessar, você toca pra trocar essas fitas. Então era algo muito comum nessa época, os caras estarem trocando aí fitas, porque às vezes tinha uma coisa interessante aí com um, coisa interessante com o outro, e aí dava certo, dava aquele match, né? E aí tava tudo certo, maravilha, né? E aqui existe um outro depoimento que fala o seguinte: ninguém está ficando rico com o colecionismo aí, nesse mercado de colecionismo de fitas VHS, de vídeo, né? A única grana envolvida, o único dinheiro envolvido é geralmente aí pequenas taxas aí para pagar a fita ou para pagar o frete de envio aí dos correios. Então não era muito um mercado movido a uma ideia
Então não era muito um cenário movido a uma ideia de mercado para lucrar, vou vender isso aqui por não sei quantos dólares porque o cara tá procurando. Existia uma solidariedade, um entendimento de colecionador para fazer trocas, para só ajudar pagando o custo do envio ou pagar o custo de uma cópia da fita, coisas do tipo, né? Agora, qual era o perfil dessa galera que colecionava? Qual era o perfil? Pois a matéria fala um pouco aqui, ó. Quem tá falando é um tal de Albert aí, ó. Ele fala que colecionadores não são pessoas inúteis, que não têm vida. Não, não é isso. A maioria deles tem famílias, tem bons empregos. Ele diz aí que na revista dele lá, aquela revista de colecionismo lá, os leitores são professores de universidade, são doutores, professores de escola, estudantes, alunos, motorista de caminhão, até ele fala aqui, né? Eles têm um interesse generalizado em um determinado ator ou algum programa de televisão. E ele fala que isso é um hobby. Que eles muitas vezes nem passam o dia inteiro, por exemplo, assistindo a TV atual. Não é isso. Eles têm um interesse focado em alguma coisa e vão atrás. E aqui, pessoal, tem uma dica aí de um colecionador dessa época, 1990, lembrem disso, que é você rastrear aonde está passando os programas que você tem interesse, ou a aparição de um ator, de um grupo musical, enfim. Ele diz o seguinte, ó: encontre uma cidade onde esses programas estão acontecendo, estão sendo exibidos na TV e tente combinar com alguém para essa pessoa gravar aqueles programas para você. Aí depois a pessoa lhe envia, entendeu? Você faz uma troca ou você paga ali o envio e a pessoa faz isso para você. E pessoal, não é só hoje que tem os caras aí que do meu no colecionismo que quer enganar, que diz que vai lhe enviar uma fita e nunca lhe envia, você paga adiantado e aí perde aquele dinheirão, aquela fita de 500 conto que você comprou e o cara nunca te enviou. Tem espertalhão em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer época do colecionismo. Ele diz aqui, ó, que apesar de essas fraudes aí não serem tão frequentes aí, são coisas raras, ele dá uma dica para você não cair em armadilhas aí na hora de negociar uma fita assim. Ele diz o seguinte: para prevenir esses problemas, ele sugere, esse Gollinger, sei lá, sugere que você ligue para esse vendedor de uma fita de repente que você tem interesse e peça para que ele dê um play na fita aí, pelo menos num pedaço, no telefone, para pelo menos você ouvir o áudio e saber que é aquilo que você procura. Pois é, na época não tinha Shopee, não tinha Mercado Livre, OLX, não tinha como você fazer chamada de vídeo, era por telefone. Ó, dá o play aí que eu quero ouvir um pouquinho dessa fita para ver se é verdade. E aí, é isso aí mesmo, pronto, tá tudo certo, esse vendedor é de confiança, ele vai me mandar isso mesmo. Bom, e eu vou finalizar aqui com um conselho que esse colecionador também dá e que eu acho que cabe muito bem aí pra gente. Nunca perca as suas esperanças. Mesmo quando você acha que aquilo que você está procurando não existe, que você não vai encontrar. Você tem que ser maluco para fazer isso, mas você não pode desistir. E ele fala o seguinte: nada está realmente perdido para sempre. Em algum momento você vai achar aquilo. E eu acho que esse conselho aí se encaixa perfeitamente aí para qualquer era do colecionismo, né? Inclusive para hoje. Nunca desista, vá atrás daquela fita que você procura, que uma hora você vai encontrar ela da forma mais inesperada. Eu tenho fitas que eu encontrei de forma inesperada, de repente você dá um bom tema pra vida aí, hein? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber de você aí, você que tá aí assistindo esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa matéria, o que é que você achou desse vídeo. Se você quiser acrescentar com qualquer outro comentário, você é super bem-vindo aqui. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, falou! Noites de sábado eu me transporto no tempo. Assisto filmes na tela, nostalgia adentro.